Bom, o T-Rex com certeza é um dos temas bastante abordados ultimamente e que eu gostaria de falar algumas novidades que estão surgindo por aí. Outra coisa que vale dizer sobre o T-Rex é que essa criatura não seria apenas um dinossauro convencional, de acordo com as melhores informações. Apesar disso, vamos especular uma coisinha. Na verdade, primeiramente, as informações dizem o seguinte: o T-Rex seria uma criatura que seria capaz de se camuflar, ou melhor, teria habilidades semelhantes de um camaleão. Mas diferentemente da Indominus Rex, que tem em seu DNA o DNA da sépia, que é um parente dos polvos e lulas, apesar disso, é um pouco diferente do que a gente possa estar pensando. Ela não vai se camuflar como a Indominus Rex. Provavelmente o T-Rex deve ter uma coisa diferente para não deixar muito repetitivo. Talvez, como ele tem o DNA de camaleão, ou a habilidade de um, ele talvez, conforme ele fique nervoso, como vai demonstrar seu humor com sua coloração, já que os camaleões retratam isso. Os camaleões não se camuflam porque eles têm essa habilidade de ter a qualquer cor que quiserem. Depende muito do humor deles. Então, quando os camaleões mudam sua cor, significa que o temperamento dele pode estar bem ou mal. E o T-Rex pode ter estas características. Por exemplo, ele poderia ficar vermelho para representar que ele está nervoso ou com fúria, ou vice-versa, verde para tentar se esconder nas plantas, entre outras coisas. Mas lembrando que isso não passa apenas de rumores e vamos ter um certo cuidado. Mas de qualquer forma é um tema bastante interessante. E outra coisa que vale dizer é que talvez, somente talvez, T-Rex consiga ficar vivo no final do filme. É uma coisa que eu vi rolando por aí e que eu achei bastante interessante. Uma criatura destas ficarem vivo seria realmente bastante inovador em minha visão, entre outras coisas. Você sabia como são os olhos do T-Rex? Muitos ainda acham que ele só não tem olhos, uma coisa que me surpreendeu relativamente. Mas o T-Rex tem olhos sim, só que são bem camuflados em seu enorme crânio e são até que bem quase não visíveis. Bom, o T-Rex tem esses olhos, e sim, ele tem olhos negros como a escuridão, como o vazio. E sim, esses olhos lembram de Alien realmente. Praticamente ele foi totalmente inspirado em um, mas teve outras características de outros dois monstros, o Rancor de Star Wars, se eu não estou equivocado, e do T-Rex de Jurassic Park. E claramente o Alien. E bom, ele provavelmente, como a gente deve pensar, ele deve ter a estética desses três animais no próprio filme. Como a gente pode imaginar o seu comportamento, ele foi inspirado em três monstros. Então provavelmente ele deve ter a força de um T-Rex, a estranheza do Alien, ou melhor, o horror do Alien, e a brutalidade do Rancor. Então, pensando nisso, o T-Rex deve ser uma criatura mega poderosa. As estimativas do seu tamanho são absurdas, um tamanho equivalente a 9,2 metros de altura, uma criatura colossal para um dinossauro ou qualquer outro. É dito também que possivelmente ele deve pesar mais de 80 mil toneladas. Isso, a força de mordida equivale a 90 mil newtons de força de mordida, o que significa que ele teria mais de 1 tonelada de força de mordida. Uma coisa devastadora, uma criatura poderosíssima. A sua forma de andar, as especulações que ele deve andar como a criatura de um lugar. Ele deve andar como uma criatura de um lugar misterioso, ou também como as criaturas de Primitivo. Mas é bem interessante essas especulações para formar como será o T-Rex. As informações também apontam que ele vai ser uma criatura noturna, então provavelmente a gente deve ver ele em sua maioria praticamente todo na escuridão. E é dito também que quando ele aparece o tom do filme muda, uma sensação de desconforto e terror toma conta da tela, uma criatura que surge que você nem deve imaginar, como se fosse o próprio demônio te encarando, algo como se fosse o próprio D, o diabo. E será que essa criatura realmente tem esse nome, Diabolus Rex? Bom, por enquanto nada confirmado, apenas rumores que seu nome poderia ser Deformed Rex, mas ainda os fãs
A maioria, pelo que eu vi, desgostam desse nome e acharam um nome horroroso e talvez preferem algo mais interessante. Mas enfim, vamos esperar. Por enquanto, são essas as informações sobre o T-Rex. Comente o que você acha.